Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá, mais uma dica. Hoje eu preparei a dica relacionada às proposições, as tabelas verdade, a tabuada lógica. Para quem vai se preparar aí, está se preparando para o INSS, que a banca é a banca do CESP, e o CESP cobra então a parte das proposições. Nós já sabemos que a banca é o CESP, nós ainda não temos o edital, os conteúdos, mas certamente vai aparecer essa parte do raciocínio lógico, que são as proposições. O que é uma proposição? Então eu já coloquei aqui. Proposição, eu peguei essa frase: Carlos não vai ao cinema. Maria é estudante. O CESP, gente, coloca, para identificar as proposições, eles colocam letras maiúsculas, P, Q, R, S, T. Então eu chamei a minha proposição P, Carlos não vai ao cinema, e Q, Maria é estudante. Mas o que é uma proposição? Proposição é uma frase declarativa que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente pensar, mas esse Carlos, quem é esse Carlos de quem o Bart está falando? Carlos não vai ao cinema. Olha, eu posso conhecer o Carlos ou não conhecer o Carlos, mas vocês concordam comigo que essa frase, Carlos não vai ao cinema, será verdadeira ou falsa, mas não as duas coisas ao mesmo tempo? Maria é estudante. Eu conheço a Maria. Maria é estudante. Então aquilo ali é verdadeiro. Eu conheço a Maria, eu sei que a Maria não é estudante. Então isso aqui seria falso. Bom, então proposição é uma frase que eu posso associar ao valor de verdadeiro ou falso. Não é proposição, gente, não é considerado proposição. Frases interrogativas, frases exclamativas, frases com duplo sentido. Atropelar o animal do Ricardo. Essa frase que eu acabei de falar, ela é uma frase que tem duplo sentido, então não é considerado uma proposição. Então, proposição é aquela frase declarativa que eu posso associar ao valor de verdadeiro ou falso. Eu construí aqui, gente, 4 tabelas. Essas tabelas é a nossa famosa tabuada lógica. É como se eu estou estudando o raciocínio lógico, as proposições. É a mesma coisa dizer assim, olha, eu vou estudar verbos, mas eu não sei ler. Não tem como, né? Então, primeiro eu tenho que saber ler. As proposições é o início do nosso raciocínio lógico formal, chamado aí então as proposições, que é essa frase declarativa que eu posso associar ao valor de verdadeiro ou falso. Bom, gente, eu coloquei aqui os símbolos para a gente lembrar. Para quem está aí se preparando, sabe, né? Já estudou essa matéria. Esse V aqui entre duas letras, que é o P, essa proposição, o Q, essa outra proposição. Então esse V não é o V de verdade. É o V que representa o conectivo ou. Então nós temos, isso aqui, ela é uma proposição simples. Essa outra aqui, ela é uma proposição simples. Mas quando eu uso essas palavras ou, e, então, e se, e, somente, se, isso aqui são chamados de conetivos ou conectivos. Esses conectivos, eles ligam duas proposições simples, virando uma proposição composta. Então eu posso dizer assim, Carlos não vai ao cinema, então Maria é estudante. Então eu tenho duas proposições simples ligadas com esse conectivo então, e aí eu vou ter uma proposição composta. E aí eu tenho que saber bem a tabuada lógica. Como que funciona a tabuada lógica? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui as 4 tabelas. Aqui ainda eu vou completar e vou mostrar para vocês. Proposição P e Q. Esse V aqui é o nosso conectivo ou. Então eu vou ler assim, P ou Q. E agora eu vou construir a tabela. Então eu boto só a proposição P, coloco só a proposição Q e depois eu coloco a proposição composta.
faço esse quadro, esse aqui é o nosso cabeçalho, isso aqui eu vou dividir ao meio e depois esses espaços eu divido de novo ao meio, formando então 4 linhas. E agora eu faço as colunas. Ah, mas como que eu vou saber se eu vou ter 4 linhas na tabela? Posso ter mais linhas? Posso ter mais linhas. Aí eu vou usar esse esquema, 2 elevado na n, onde o n representa o número de proposições. Ah, e como é que eu vou saber quantas proposições tem? É o número de letras diferente. Quantas letras diferentes eu tenho aqui? Não é contar assim, 1, 2, 3, 4. Não, letras diferentes, 2. Que é a minha proposição P e a minha proposição Q, que são aquelas frases. E aí aqui eu vou ver todas as combinações, por isso que a gente usa essa simbologia para não estar toda hora escrevendo, né? Carlos não vai ao cinema, aí eu uso ou Maria estudante. Carlos não vai ao cinema e Maria estudante. Então a gente usa essa simbologia do P e o Q, que são as proposições. Bom, eu só tenho 2 proposições aqui. E quanto é que é 2 elevado na 2? 2 elevado na 2 dá 4. Então eu vou ter 4 linhas. O CESP pode cobrar uma questão dessa forma. Nós sabemos que a maioria das provas do CESP tem sido aquelas provas do certo e do errado. Aquela que quando a gente erra, desconta uma que a gente acertou. Mas cuidado, gente, cuidado. Muita gente me pergunta, me manda e-mail. Ah, Bart, eu vou fazer o concurso agora, o INSS, né? Nós sabemos a banca, mas nós não temos o edital com os conteúdos. Então, o que vai acontecer? Ela pode ser do certo e do errado? Pode, mas também pode vir múltipla escolha, aquela das alternativas A, B, C, D e E. Mas, de qualquer forma, a linguagem, cada banca tem a sua linguagem. E o CESP, independente se vai ser múltipla escolha ou certo e errado, isso aqui certamente vai estar na prova, no edital. Então, olha só, aqui eu construí as tabelas. Então eu tenho 4 linhas, por quê? Porque eu tenho 2 proposições, que vai ser 2 elevado na 2, que vai dar 4. Posso ter mais linhas? Posso. Se aqui tivesse um R, uma outra proposição R, Carla vai ao teatro, aí seria a minha proposição R. Aí seria 2 elevado na 3. E 2 elevado na 3... aí vai dar 8, aí eu teria uma tabela de 8 linhas. Bom, agora eu vou completar a tabela. Gente, eu vou ver todas as combinações possíveis. Então, as 2 verdadeiras, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. E aqui eu estou usando o conectivo ou. O ou, gente, basta aparecer um V que toda a minha frase vai ser verdadeira. Notem que eu tenho essa proposição simples e essa simples. Então eu estou dizendo assim, ó, Carlos não vai ao cinema é verdadeiro. Ou Maria é estudante é verdadeiro. Verdade ou verdade vai dar verdadeiro. Agora eu digo, Carlos não vai ao cinema ou Maria é estudante, só que a primeira é verdadeira e essa segunda é falsa. Isso aqui ainda vai dar a proposição composta, que é aquela simples, a outra simples ligada com ou, ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque quando a gente tem o conectivo ou, basta aparecer um V que eu já sei que vai dar V. Só vai dar falso quando as 2 forem falsas. Não esqueçam isso. Isso no conectivo ou, chamado de disjunção, ok? Agora, esse aqui, o conectivo E, aí eu já completei a tabela, fiz o quadro, não conto o cabeçalho, dividi aqui as minhas 4 linhas. Então vamos lá, vou colocar aqui VV, VF, FV e FF. Quando se tem o conectivo E, que agora é esse símbolo, é o V virado,
Então agora nós temos o conectivo E, tá? Então esse aqui não esqueça que foi o OU e esse aqui agora é o E. O E só é verdadeiro quando as duas forem verdade. Ele é o contrário do OU. Só vai ser verdade quando as duas forem verdade. Agora, basta aparecer um F que vai dar tudo falso. Então é fácil de memorizar. O OU, basta aparecer um V que vai dar tudo V. Só vai dar falso quando as duas forem falsas. Já o conectivo E, gente, só é verdadeiro quando as duas forem verdade. Porque se aparecer um F, eu já sei que toda aquela minha frase, que é a proposição composta, será falsa. Aí o conectivo E tem nome? Tem. O nome desse conectivo vai ser chamado de conjunção, certo? Terceira tabela. Essa tabela é a tabela do então, que é uma condicional. Então vamos lá. VV, VF, FV e FF. Lembrando, essas proposições simples que eu estou dizendo, as duas verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso, poderia ter colocado em outra ordem? Posso colocar em outra ordem. Mas a gente tem que colocar todas as combinações possíveis, né? As duas verdadeiras, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. Mas poderia ser outra ordem? Pode ser outra ordem, não tem problema. Agora vamos fazer a tabuada lógica do então, que o símbolo é essa flechinha que tem a seta apontando para a nossa direita. Tá, o conectivo então só vai ser falso quando acontecer isso aqui, ó. Verdade, então verdade, isso aqui é verdadeiro. Verdade, então falso, isso aqui é falso. Falso, então verdade, isso aqui é verdade. Falso, então falso, isso aqui é verdadeiro. Como que eu vou memorizar? Como que eu vou decorar, então, essa tabuada aqui do nosso conectivo, então? Gente, vocês viram que na maioria das vezes apareceu V, tem mais V do que F. Quando é que apareceu F? Somente aqui. Então, sempre quando o conectivo então, o que vem antes é o antecedente, o que vem depois é o consequente. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, verdade então falso é a única que vai dar falsa. Como que nós vamos gravar? Gravem o seguinte: Vera Fischer. Se der Vera Fischer, é falso, as demais são verdadeiras. Então, essas são as três primeiras tabelas. A do OU, basta aparecer um V, que tu já sabe que é V. Só vai ser F quando as duas forem falsas. O conectivo E. O conectivo E só é verdadeiro quando as duas forem verdade. Se aparecer um F, vai dar falso. E essa aqui, como que eu faço para memorizar? Quando der essa Vera Fischer, é a única que é falsa. As demais vai dar sempre verdadeiro. E esse conectivo, ele é chamado de condicional. É um que aparece na maioria das bancas aí dos editais. Fundação Carlos Chagas, o CESP, que eu estou falando aqui, né, para quem vai se preparar aí para o INSS, mas a ESAF. Então é um conectivo importante, um conectivo famoso aí, esse da condicional, o P então que. E a nossa última tabela vai ser então do C e somente C. Esse símbolo aqui da flechinha da ida e da volta é o C e somente C. Então é o nosso quarto conectivo. Vou fazer do mesmo jeito, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Olha só, como que vai ficar aqui? Gente, se eu faço verdade, C e somente C, verdade, isso aqui vai dar verdadeiro. Se eu faço verdade, C e somente falso, isso aqui vai dar falso. Falso, C e somente C, verdade, vai dar falso. E falso, C e somente falso, vai dar verdadeiro. Ah, mas como que eu vou fazer para lembrar? Esse aqui, gente,
essa nossa última tabela é o bicondicional, bicondicional. Então significa que eu tenho essa terceira tabela duas vezes. Então, a definição do P sei somente que é a mesma coisa que P, então que, e que, então P. É a ida e a volta. Então, o P sei somente que é a mesma coisa. P, então que, o símbolo do E, né? Que, então P. Ida e volta. Querem ver? Então, vamos completar essa tabela lembrando dessa terceira aqui. Quando é que a terceira tabela deu falso? Somente quando deu vera ficha. Então, vamos lá. Verdade, então verdade. Estou fazendo de P, então que. Verdade, então verdade. Seria isso aqui, não deu verdadeiro? Agora faz ao contrário, verdade, então verdade, não é verdadeiro? Verdadeiro aqui, ligado com o conectivo E, o que é verdade e verdade? Verdadeiro. Agora notem o que aconteceu aqui, por que ficou falso? Verdade, então falso. Verdade, então falso. Ó, deu vera ficha, então aqui é falso. Como aqui deu falso, gente, e aqui nós temos o conectivo E, e o E só é verdadeiro quando as duas forem verdade, então eu não precisaria nem analisar essa daqui, já vai dar falso. A mesma coisa acontece nessa linha. E essa daqui deu verdadeira por quê? Falso, então falso, vai dar verdade. Agora fazendo o caminho contrário, verdade, falso, então falso, vai dar falso. Então aqui deu falso, então falso, vai dar verdadeiro. Desculpa que eu acabei errando aqui, né, gente? Falso, então falso, vai dar verdade. E falso, então falso, também vai dar verdadeiro. E aí como aqui vai dar verdadeiro? Aqui vai dar verdadeiro, deu verdadeiro, então, essa quarta linha. Mas como que eu gravo? Grava da seguinte maneira. Quando é que o sei somente C é verdadeiro? Quando os valores lógicos forem iguais. Então, gente, para fechar, o ou, basta aparecer um V nessas proposições simples ligadas pelo ou, porque eu estou procurando a resposta de toda a minha proposição composta, o valor lógico. Então, basta aparecer um V, já vai dar tudo V. Só é falso quando as duas forem falso. O E é o contrário. O E, basta aparecer um F, já vai dar tudo F. Só é verdadeiro quando as duas forem verdade. E a terceira tabela, uma das mais importantes. Notem que tem mais V do que F. Quando é que é F? Somente quando acontecer essa combinação, vera ficha. E o C e somente C, ela é verdadeira quando os valores lógicos forem iguais, vai dar verdade. Caso contrário, valores lógicos diferentes, vai dar falso. Ok, gente? Então, essa parte aí das proposições nós usamos bastante na matéria aí do raciocínio lógico formal aí, que começam então por essas tabelas. Ok, gente? Até a próxima, bons estudos!